O Palmeiras volta para a liderança do Campeonato Brasileiro. E volta para a liderança do Campeonato Brasileiro ali, ó, no sufoco, gol do Vitor Roque. E a gente falava muito, né, gente, do Vitor Roque. Se ele iria sentir essa pressão no Palmeiras, que ele sentiu um pouco dessa pressão lá no futebol europeu, chegou, demorou para emplacar, e é um gol importantíssimo, né? Fábio Piperno com a gente, Mauro César Pereira, o Flávio Prado também, que estava comentando o jogo, vai se juntar com a gente aqui nesse Canelada. Agora, Mauro, um Palmeiras que fez um jogo maravilhoso? Não. Foi um jogo que ficou devendo. Poderia ser um jogo muito melhor. Mas se a gente for pensar nas principais chances de gol da partida, elas vão ser do Palmeiras. O São Paulo quase não ameaçou em nada. O São Paulo entrou em campo para empatar. E o Palmeiras, que tudo bem, não jogou as mil maravilhas, mas o Palmeiras, se for ver alguém que mereceu o resultado, foi o Palmeiras. O Abel de novo, né, Mauro César Pereira, expulso, reclamando, o Abel sempre com aquele jeito que ele próprio já disse que ele vai tentar melhorar, mas que nunca conseguiu, né? Já é do treinador, já é dele, reclamou de novo, foi expulso de novo. Agora, Mauro, vitória importantíssima. Vitória do líder do Campeonato Brasileiro, que agora volta a passar o Flamengo, né, nessa disputa que provavelmente vai ser acirrada até o fim do campeonato. E vendo a tabela agora, nesse momento, a tabela do Brasileirão, Palmeiras com 19 pontos, Flamengo com 17, nessa briga constante, e o Red Bull Bragantino também com 17 pontos. Lembrando que o Cruzeiro hoje ganhou de 4-0, hein? Cruzeiro também emplacando com o Leonardo Jardim, Cruzeiro com 16 pontos, ou seja, Mauro, uma briga interessante no topo da tabela, e o Palmeiras não foi uma baita atuação, mas vence a partida e é o líder do Campeonato Brasileiro, Mauro César Pereira. E Vitor Roque, será que agora ele vai emplacar, depois de decepcionar na Europa e de um começo abaixo do esperado no Palmeiras? Ô Mauro, esse gol é muito importante por ser um gol em clássico, no minuto final. Pode ser o que faltava para esse moleque embalar de novo no futebol brasileiro? Bem, ele foi contratado por 25 milhões de euros, né? Jogador caro assim é para isso, decidir jogo grande, decidir clássico, e ele teve os méritos todos, né? Custou a fazer o primeiro gol, marcou contra o Vasco, marcou no meio de semana, quando perdeu também um gol impressionante, mas hoje ele teve todos os méritos, porque ele fez toda a jogada. E não foi cavando pênalti, né? Como no Campeonato Paulista. Ele pegou a bola na esquerda, brigou por ela, tabelou e pegou o rebote de uma grande defesa até do Rafael e marcou o gol da vitória do Palmeiras. São dois aspectos que têm que ser considerados aí. Primeiro, a vitória importante, e ela emociona o torcedor por ser no último lance. Depois, a fraquíssima atuação das duas equipes, né? O Palmeiras jogou muito pouco, pelo que pode apresentar, pelo elenco que tem, pelos jogadores que estavam no banco, as opções que o técnico tinha, futebol muito pobre. E o São Paulo, nem pensar, o São Paulo, apesar de ter tido uma chance ou outra, assim, a postura do São Paulo num jogo como esse é muito pequena. É muito pequena. É de um time que joga ali quase que por uma bola. Eu acho que dá para fazer um pouco mais, dá para tentar um pouco mais, especialmente diante de uma atuação bem abaixo do que se espera do Palmeiras, que tem sido um time que vence os jogos, mas que não tem feito grandes jogos no Brasileiro. Semana passada contra o Vasco foi assim, hoje novamente. Então os 3 pontos é o copo meio cheio. O nível das atuações, na minha opinião, é um copo meio vazio. Realmente é o que o Mauro está falando, né, Piperno? Realmente é muito pequeno por parte do São Paulo jogar do jeito que jogou. O Palmeiras jogou bem pra caramba? Não. O Palmeiras fez aquela atuação impressionante? Não. Agora, se você for ver todas as chances de gol do jogo, essas chances foram do Palmeiras. São Paulo não fez nada o jogo inteiro. Então, é para dizer, nossa, o Palmeiras mereceu muito a vitória? Não. Mas se algum dos times mereceu a vitória hoje, foi o Palmeiras. E é aquilo, Fábio Piperno, essa vontade do Palmeiras até fim de jogo. Esse time do Palmeiras, você não pode achar, tá chegando nos minutos finais, não vai dar em nada. O Palmeiras sempre tenta até o final. O Palmeiras, ele não se acomoda dentro de campo. E é um Palmeiras que, querendo ou não, Fábio Piperno, já assume de novo a liderança do Campeonato Brasileiro e com 100% na Libertadores. É o que a gente sempre fala.
cresceu na hora do vamos ver, né? Que é uma expressão que a gente fala. Na hora do vamos ver, cresce aquele que é grande, cresce aquele que está acostumado a ganhar. E o Palmeiras está crescendo na hora que interessa. É clássico. O que interessa num clássico, ganhar e em casa jogar melhor. O Palmeiras jogou melhor e o Palmeiras venceu o clássico, Piperno. Ô, Pilardo, tem uma série de coisas aqui nesse jogo, né? Primeiro que é a 10ª vitória em 11 jogos desse time do Palmeiras. Não é pouco, não é uma coisa banal. É um Palmeiras que vem jogando futebol vistoso, lá Barcelona, então não. Mas é um Palmeiras que vem sendo, de novo, muito eficiente, o que também é uma marca desse time do Abel. O time, aliás, muitas vezes afobado demais em vários jogos. Hoje não foi diferente. Aí erra muito passe, finaliza muita bola para fora e tal. Veja, o Palmeiras acertou no gol. Esse lance no final, agora no final, e um outro momento, um outro chute lá do Paulinho, mas foi muito pouco. As bolas do Palmeiras, enfim, vão tudo para fora e tal, né? Isso é algo muito comum. Agora, tem uma coisa muito importante desse início de campeonato. O início são só 8 rodadas, dá mais ou menos 20% do campeonato até aqui. Se você pegar esses 8 jogos do Palmeiras, quase todos, acho que em 6 deles, foram jogos contra outros times brasileiros que estão jogando Libertadores. Então o Palmeiras pegou Botafogo, Fortaleza, Bahia, Internacional, São Paulo hoje, e o Corinthians que chegou a jogar a pré-Libertadores. Então desses 8, são 6 jogos contra times que terminaram bem o último campeonato. Então, do grupo que está jogando Libertadores, o Palmeiras só não pegou o Flamengo até aqui. E vai pegar o Flamengo antes de viajar para o Mundial. O que significa também que, em tese, assim, a parte, digamos, mais difícil, os maiores obstáculos que o Palmeiras terá nesse campeonato, no primeiro e no segundo turno, vão até mais ou menos a metade do turno. Que os jogos em que o Palmeiras vai concentrar duelos contra os reais postulantes ao título. Porque não dá para imaginar que, enfim, por exemplo, o Bragantino, com todo respeito, faz uma boa campanha até aqui, mas eu não acredito que vá brigar pelo título. O Cruzeiro, uma outra equipe que está bem, mas eu também não sei se vai ter fôlego para isso tudo. Agora, tem que melhorar algumas coisas, tem que ser menos afobado, às vezes o time acelera demais e não tem paciência para trocar passe, troca 3, 4 passes e já cai na tentação de cruzar na área. Agora, tem uma outra coisa. São Paulo realmente, contra o Palmeiras, ele vem jogando sempre igual. A coisa mais fácil do mundo em 2024 e 2025 é para prever como é que vai ser um Palmeiras e São Paulo. Geralmente, o São Palmeiras tomando iniciativa, o São Paulo se defendendo lá por uma bola. Eu acho que é muito pouco para o tamanho de São Paulo. E não é só hoje. Então já são, enfim, 1 ano e meio desse clássico assim. Né? A dinâmica desse clássico tem sido a mesma, pelo menos desde o começo do ano passado para cá. Então, em relação a isso, o São Paulo também tem que ser um pouco mais cobrado. Agora, em relação ao Vitor Roque, é um jogador que vai naturalmente se soltando. Ele perdeu um gol bizonho no meio da semana, depois fez um gol difícil. Hoje ele fez uma jogada difícil no gol, acabou depois pegando o rebote, foi lá oportunista. Então o Vitor Roque também, eu acho que por enquanto é o menor dos problemas que o Palmeiras tem. Agora, mais importante sim é olhar para a tabela. O time é líder do Brasileiro e está 100% na Libertadores. O que significa também que vai ajudar o Abel nesse rodízio que ele faz do elenco. É isso, né, Flávio Prado? O Abel Ferreira hoje começou com rodízio, começou dando descanso para alguns jogadores, porque tem sempre muita desculpinha com isso, né? Poupou, não ganhou. O Palmeiras poupou e ganhou. O Palmeiras poupou alguns jogadores hoje e ganhou a partida. E aí o Piperno lembrou bem, Flávio, dos últimos 11 jogos, 10 vitórias do Palmeiras. Nos últimos 11 jogos, 10 vitórias do Palmeiras. E repito, quando interessa. A gente falava muito aqui, Campeonato Paulista, que se dane. Não interessa muito. O Abel vai fazer esse time crescer ainda. Hoje jogou bem? Não. Mas o time cresceu, Flávio. Cresceu, ganhou de novo quando interessa de novo.
e a gente tem que falar. É o líder do Campeonato Brasileiro, com 2 pontos à frente do Flamengo e do Red Bull Bragantino, e tem 100% de aproveitamento na Libertadores. Agora, você estava comentando o jogo, e eu estava escutando em alguns momentos pela Jovem Pan. Te decepcionou, né, Flávio? Você achou um jogo ruim, mas é aquilo, mais um jogo ruim num clássico. Só que a gente já vai se acostumando. Na verdade, boa noite, Pilhado, boa noite, amigos. Na verdade, Palmeiras e São Paulo, o clássico, o choque rei, o ex-choque rei, hoje você pode ter certeza que é jogo ruim. Pela estatística, pelos últimos 10, 12 jogos, todos são ruins, jogos ruins, de um nível muito baixo, muito baixo. E eu acho que há um certo comodismo dos jogadores, e cabe a gente cobrar, porque são elencos caríssimos. E eles fazem espetáculos medíocres. O jogo hoje foi medíocre, foi de um nível baixíssimo. O Palmeiras tentou mais, é verdade, o Palmeiras arriscou um pouquinho mais, mas arriscou muito pouco dentro do que pode e do que deve. É claro que você olha assim, você assiste, por exemplo, com Barcelona e Real Madrid, o nível dos jogadores é outro. Então, lógico, você espera mais individualidade, mais brilho individual. Mas o problema é a dinâmica do jogo. Não há dinâmica. Um jogador ruim, ele pode ser dinâmico. Um jogador fraco, ele pode ser dinâmico. E esses jogadores, eles deveriam dar mais do que dão. Eles ficam se jogando, eles ficam tentando cavar falta, e toda hora a gente cai, enrola, e o árbitro trava o jogo. E os últimos jogos entre São Paulo e Palmeiras têm sido jogos ruins. Hoje o placar mais normal era o 0-0, e por pouco não aconteceu. Então, realmente, não dá para você querer um elenco caro como o do Palmeiras. Talvez o melhor do Brasil, não, seguramente o melhor do Brasil junto com o Flamengo, e o São Paulo, que custa caríssimo também, né? Está devendo quase 1 bilhão, fazer várias vezes jogos ruins, jogos de nível muito baixo, mas muito baixo mesmo. Então o jogo de hoje, se fosse 0-0, estava dentro do normal, dentro do justificável, pelo baixo nível do jogo. Choque rei não pode ser jogo ruim. Então a gente tem que cobrar desses caras. Um jogo ou outro pode ser ruim, claro, mas não pode ser sempre assim. Eles têm que jogar a bola. O São Paulo, ele ficou esperando o Palmeiras o tempo inteiro e não saiu nunca. Quando ele quis sair, já não dava mais tempo, porque o gol foi no finzinho da partida. Então você fica vivendo de um outro lance ocasional, um gol no último minuto que dá uma polêmicazinha pelo impedimento, não houve impedimento, foi tudo certo. Ou o Vitor Roque cavar um pênalti, como no último jogo. Mas o nível do jogo é muito baixo. Estamos falando de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, tradicionalíssimos, campeoníssimos, caríssimos. Você não pode apresentar seguidamente jogos de um nível tão baixo. Muito ruim. Palmeiras e São Paulo é sinônimo de jogo ruim. Então, hoje os caras foram lá para o Barueri, pagaram 20 conto, muito caro. Pelo nível do jogo, muito caro. O jogo ingresso não valeu 20 contos. Mas de jeito nenhum. Muito ruim. Nível baixíssimo de futebol. Ah, mas eles não têm a técnica de Real e Barcelona. Claro que não. Mas eles precisam ter dinamismo, vontade, correr, jogar para ganhar. E eles jogam para não perder. Isso é imperdoável. E toda hora tem sido assim. Jogos muito ruins. O Palmeiras foi menos mal. E teve um jogador com nível um pouquinho acima, que em algum momento, né, até pelo custo dele, acabou fazendo gol. Mas realmente, e o São Paulo já está em 15º lugar, hein? São Paulo já está começando a entrar, ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Esse negócio de empata, ganhou um, perdeu outro. Ele está com a média de 1 ponto por jogo, que é uma média ótima para o time ser rebaixado. Tem 9 pontos o São Paulo, o Vasco tem 7 e está na zona de rebaixamento. Mas quando você fala que o jogo é ruim, Flávio, eu concordo. Só que o Palmeiras foi o que mereceu, né? Foi o que teve mais chance. Porque é o que eu falo. O Palmeiras não jogou bem, não. Mas o São Paulo abdica de jogar, pô. É muito covarde por parte do São Paulo ir pro jogo para não fazer nada. O São Paulo não teve chance nenhuma de gol. Eu concordo. Ah, foi uma atuação maravilhosa do Palmeiras? Não. Mas o Felipe Anderson teve uma chance que eles uniu, o Richard Rios teve uma chance, teve o gol do Vitor Roque. O São Paulo, parece que ele vai para o jogo para sair no 0-0. Isso. Ah, vamos pro 0-0. Não, o São Paulo, ele joga de uma maneira absolutamente covarde. E o Palmeiras que é jogando de lado. O Palmeiras teve sim 1 ou 2 chances, mas nós estamos falando de São Paulo e Palmeiras, meu Deus do céu. Não pode ter 1 ou 2 chances, uma coisa muito esporádica, muito específica. O Rafael fez alguma defesa importante? Acho que não. Teve aquela bola do Estevão com a individualidade do menino, ele foi cortando e chutou a bola, passou raspando o gol.
mais nada. Do Richard Rios, que ele foi indo, mandou a bola pra lua. Não, aquela que ele tira do goleiro, mas bate no zagueiro e foi pra... É isso. Então você vai contando nos dedos. Quer dizer, não dá, gente, não dá. O Palmeiras teve mais tempo de bola no pé, é verdade. Tentou um pouquinho mais, tudo isso é verdade. Mas num nível muito rasteiro, muito baixo. Acho que está na hora da gente cobrar um pouco mais desses jogadores. São jogadores entre nota 5 e 7. Pouco 7, mais para 5, 6. Tá bom. Mas e correr, e dar tudo, e tentar ganhar o jogo? Sabe, esse negócio de cai, eles jogam toda hora, tentam cavar falta. O próprio Estevão, quando dos destaques da partida, então, a bola que ele vai entrando na área, se ele vai adiante, ou ele consegue pelo menos um pênalti, ele tenta cavar uma falta. E o árbitro travando o jogo toda hora, e reclamação daqui, reclamação de lá, todo mundo em cima da arbitragem. É chato, um negócio desagradável. Quando você... O mínimo que eu quero é que os caras tentem. Se o jogo fosse 3-2, eu não vi o jogo, mas Atlético e Fluminense pelo menos foi 3-2. Então, se você tem pelo menos tentativa de gol, tem pelo menos... os caras vão ter técnica pobre, claro. Né? O nível deles é esse. Então, vai chutar a bola errada. O número de erros de passe é um negócio assombroso. Erro de passe daqui no Mauro César. Cara, os caras erram passe, mas erram assim de uma maneira absurda, assustadora. Aí não dá, né? Aí o Palmeiras tentou um pouco mais. É verdade, tentou. Acabou sendo favorecido, teve mais sorte, fez o gol. Mas realmente o nível do jogo... Nossa Senhora, repito, o cara que pagou R$20, é que o cara... Eu tô falando o cara normal, torcedor normal. Se ele pagou R$20, independentemente do time que ele torce, ele se arrependeu. Agora, o fanático, pra ele tá tudo bom, deu tudo certo. Mas não vale R$20 esse jogo. Não vale nem metade disso.